Gravando. Gilmar Antônio de Oliveira apresentará o relato de experiência ensinando trigonometria através da robótica educacional, da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó, Santa Catarina. Olá, pessoal. Sou Gilmar Antônio de Oliveira, professor de matemática, e atuo na Rede Municipal de Chapecó, Santa Catarina. E é um prazer hoje estar participando do CENID, e através desses slides eu vou apresentar meu relato de experiências. Então, é robótica pedagógica, o que a gente trabalhou. Aqui na tela eu tenho o CENID, que é o do qual estamos participando, a Universidade Fronteira Sul, juntamente com a Prefeitura de Chapecó, nos dá a formação continuada para nós professores da rede municipal. E dentre os temas abordados esse ano foi a robótica. Aí, nós, professores de matemática, após termos a formação, fomos desafiados a fazer um projeto de robótica e trabalhar com nossos alunos dentro da sala de aula. Então, aqui tem o meu nome, que é Gilmar Antônio de Oliveira, que fui o autor do projeto e aplicador, a Janice Reichert e o Milton Kist, que foram o pessoal que nos deu a formação. E vou para o segundo slide aqui então, pessoal. A Escola IBM Sereno Soprano foi o local onde a gente aplicou o projeto. A disciplina matemática, então o professor Gilmar, eu trabalhei com a turma 91 no ano de 2019, e o número de alunos são 28 que a gente trabalhou. Então, a introdução com o grande desenvolvimento científico do mundo, as tecnologias pedagógicas devem acompanhar as mudanças do ensino, investir em novas ferramentas e procedimentos que objetivam a utilização de tecnologias no processo educativo. Para facilitar a compreensão dos conteúdos propostos na grade curricular, este projeto tem como principal finalidade a inserção de tecnologias inovadoras e lúdicas no cotidiano escolar, para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos gerais era reconhecer a robótica, suas peças de montagem, introduzir o aluno no estímulo da pesquisa, aplicar a dinâmica da robótica no cotidiano. Nossos objetivos específicos de aprendizagem é a trigonometria, identificar medidas de comprimento, altura, medida de ângulo, uso do seno, cosseno e tangente. Então, nosso planejamento dentro do conteúdo que a gente estava trabalhando, a primeira aula, a gente realizou uma apresentação para os alunos que contemplassem o objetivo do projeto, utilizando uma aula expositiva e técnica. Aula prática, conhecendo as peças de um robô, seus funcionamentos, Arduino, protoboard, Ardublock e componentes eletrônicos para a programação. Então, pessoal, pensando dentro da trigonometria, o que a gente precisava trabalhar era ângulos. Então, eu tive a ideia de nós montarmos um robô, e com esse robô, para ele fornecer o ângulos para nós. Ele fornecendo o ângulo, com a trena, a gente conseguiria fazer uma medida de um dos catetos, e tendo a medida de um cateto, com a medida do ângulo, a gente conseguiria tirar medidas. Então, foi assim que nós começamos a idealizar nosso projeto. Aqui nessa foto, é o CEMUT lá da escola. É uma sala ampla, com uma mesa grande ali. Eu pensei para essa primeira aula de apresentação para eles, eu expus todas as peças de robótica que a gente tinha, eu coloquei tudo na mesa lá, espalhada, para eles ter uma base do que era a robótica, como que funcionava. Aí eu passei para eles o conhecimento que a gente tinha adquirido com as nossas formações, de como funcionava um robô, de suas peças, como que era a montagem. E eles, nesse dia, eles estavam ansiosos, eles queriam pôr a mão na massa, hein, pessoal? Se vocês verem, depois tem mais uns slides aqui. Aqui, nessa aula, eles estavam praticamente começando a montar um robô. Aí, a curiosidade, as dúvidas, o porquê de tanta peça, é uma coisa bem legal, que foi bem legal. Aqui nós já estávamos com o robô quase montado. Aí já fomos ver um pouco da parte da programação. Nessa primeira aula, a gente conseguiu montar o robô. O que a gente fez? A gente fez com que ele andasse para frente, para trás, em círculos.
mas não tinha ainda programado ele para fazer os ângulos. Aí que foi o planejamento da segunda aula. Então, a segunda aula, a gente partiu para a parte da programação, e daí tirar ângulo, a medida de ângulos para usarmos as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. E aí medir a altura de porta, portão, entrada, ginásios, árvores. Todo o espaço escolar a gente trabalhou tirando medidas. Aqui já é a segunda aula. Essa aula aqui nós já estava com o robô montado. Como vocês podem ver no primeiro slide aqui à esquerda, os alunos estão usando uma trena para tirar a medida de um dos catetos. Se vocês observarem, na mão do aluno tem um ponto de um laser. E esses lasers a gente usou ele para fazer a medida dos ângulos. Então, a gente usou no robô os lasers para a gente ter uma noção de onde eles estavam apontando na parede para a gente conseguir tirar uma medida. Então, o nosso robô, ele é um robozinho normal, com o diferencial que a gente montou um motorzinho em cima dele, que ele nos fornecia o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Aí, com essas medidas que ele nos dava, com a trena que a gente conseguia medir um cateto, eu separei a turma em equipes de 5, outras de 6 alunos, e fiz tipo uma competição entre eles. Aí eles tinham que elaborar situações, problemas e resolver. Depois que eles resolviam as situações, problemas propostas, uma equipe realizava uma situação, problema e dava para outra equipe realizar. E assim foi uma brincadeira muito legal. Foi uma participação de todos os alunos. Aliás, tinha alunos da educação especial participaram, adoraram o projeto. E aqui está o nosso robô montado, pessoal. Aqui, se vocês verem, ele está em cima de um livro aqui, porque assim, como a gente fez situações, problemas, esse robô ele não é bem plano. Aí ele ficava uma medida, tipo, ele não nos dava a base embaixo reta. Aí, para nós mudar um pouco, a gente calçou com esse livro aqui para tirar uma medida mais reta. Então, a gente tirava de cada lugar 2 tipos de medidas. 3 minutos. 3 minutos? Beleza. Tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, um robozinho normal, os laserzinhos indicando a medida dos ângulos. Aqui, nós estávamos já terminando dentro da sala de fazer as medições e fomos para a área externa da escola, onde a gente mediu a árvore, o portão da entrada, e aqui a gente já estava dentro do ginásio. Aí, pessoal, se vocês verem agora, tem um notebook conectado nele ali, porque nós já não tinha mais bateria, nossas baterias tinham acabado. E aí a gente teve que usar o notebook para poder alimentar o robô. E aí a gente conseguiu tirar a medida. Aqui já a gente estava quase encerrando o projeto já. Aqui eles fazendo os cálculos. E aqui, pessoal, aqui é a última foto dos slides. Aqui, depois de nós terminar o projeto e debater o que tinha pontos positivos e negativos, eu pedi para os alunos fazer um comentário do que eles achavam, o que eles achavam do projeto, se foi bom. E daí eu coloquei alguns projetos, mas foi muito interessante. Todos eles gostaram. Alguns alunos chegaram até a comentar que agora que ele tinha entendido umas questões de trigonometria lá, que o teodolito ficava 1 metro em cima de uma árvore para tirar de algum objeto, para poder tirar a medida de prédio. Com essas aulas expositivas, eles conseguiram tirar as dúvidas deles. E a nossa conclusão é que, através da aplicação desse projeto, podemos verificar que a robótica educacional leva o aluno a questionar, esquematizar, dialogar com seus colegas, pensar e procurar soluções a sair da teoria para a prática, usando ensinamentos obtidos em sala de aula, na vivência cotidiana. Isso aí, pessoal. Então, esse é o nosso relato de experiência. Ok. Muito obrigada.